A paz do Senhor, meus queridos. É uma bênção estar aqui novamente com vocês. A palavra do dia hoje, ela está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amados, observando a liderança atual da igreja em todos os sentidos do Brasil, todo o território brasileiro, vendo, ouvindo, acompanhando, eu percebo que a primeira liderança que eu quero falar é dominadores do rebanho. E está cheio por aí. Enquanto a Bíblia diz para o líder ele cuidar do rebanho voluntariamente, ele cuidar do rebanho de ânimo pronto, sem se sentir dono, porque o dono do rebanho da igreja é o Senhor Jesus. É Ele que é o dono. Mas nós observamos que tem um monte de liderança que está cuidando do rebanho, mas como se fosse dono do rebanho. Dominadores do rebanho. Hoje os apóstolos, bispos, presbíteros, pastor, missionário, missionária, não importa o título que ostentem, decide se os membros o que eles devem comer, o que eles devem vestir, o que eles devem ir, se eles devem comprar um DVD ou não, se eles gostar do pastor eles trazem, se o pastor pregar uma verdade que mexer com o líder ele não gostar, todas as portas se fecham. Se vai um pregador que o líder não gosta, ninguém pode comprar DVD dele, ele não compra e não autoriza ninguém a comprar. Se comprar, está em pecado, tá burlando a liderança, está debaixo de maldição. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Não seja dominador do rebanho de Deus, mas cuida do rebanho, primeiro, voluntariamente e de ânimo pronto. Terceiro, sabendo que você não é dono desse rebanho. O dono desse rebanho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que morreu na cruz pela igreja. Ele é o dono. Você é um administrador. Você é um cuidador do rebanho de Deus. Cheios de autoritarismo. Não é próprio apenas de igrejas neopentecostais, mas das pentecostais também. Às vezes tem pentecostal que está pior. Mas também de alguns que se diz igreja, títulos que ostentem por aí afora. Querido, o líder é o novo paradigma ou modelo de fé a ser seguido e não os modelos da Bíblia. Essa é a linha dos dominadores do rebanho. Essa é a linha dos autoritarismos do rebanho. Querido, eu sou obediente ao meu pastor e o obedecerei enquanto ele estiver na palavra, enquanto ele estiver no Senhor. Se ele saiu da palavra, eu não tenho que lhe prestar obediência. Não. Obedecei no Senhor. Então, o primeiro tipo de liderança que eu vejo são os líderes dominadores. O segundo tipo que eu quero falar são os autoritarismos. Os líderes autoritários. Segunda característica, primeiro os dominadores que acham que é dono. Que acha que o rebanho é dele. Só faz o que ele gosta e o que ele quer. Chega alguém com uma visão de Deus, abafa, apaga e tal. Autoritarismo, outra característica dos líderes nos dias de hoje. Eles advogam a si o direito de ter a palavra final da sua vida. Eles advogam para si o direito de ter a palavra final em questões doutrinárias e práticas cristãs. Isso é terrível. Creio que podem criar novos padrões de ensinamento e atrelar a congregação.
Irmãos, isso é uma liderança defasada, antibíblica. Autoritarismo. Era também o que no passado, quando os pastores de denominações pentecostais decidiam que o povo devia usar, comer, beber, aonde podiam ir. Isso é autoritarismo. Felizmente, algumas denominações amadureceram e abandonaram tais práticas, mas tem outras que os seus líderes são mais autoritários do que Saddam Hussein. Então, querido, segunda característica da liderança atual: autoritários, dominadores. E a Bíblia diz: não seja dominador do rebanho, por força ou por torpe ganância, mas voluntário e de ânimo pronto e com amor. Ei, você não é dono do rebanho. Acorda, você vai morrer daqui uns dias, vai passar daqui uns dias e Jesus vai colocar outro no seu lugar. Faça direito, faça com amor, faça com zelo e não como um Saddam Hussein, como um ditador da igreja. Querido, as pessoas são orientadas a viverem conforme o pensamento do líder e da maneira a agradá-lo. E não são orientadas a viver de acordo com a Bíblia, são orientadas a viver de acordo com o líder. Tem crente que tem até medo de olhar para o líder. A doutrina e o ensinamento apostólico foi por eles aperfeiçoado, porque tirou do povo o direito à vida e de decidir o que fazer, como viver. Ah, meu Deus, que o Senhor nos livre desses líderes autoritários, dominadores do rebanho. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem derramou seu sangue no Calvário foi Jesus. Terceira característica dos líderes atuais: ganância financeira e luxúria. Muito triste isso. A ostentação de riqueza, o ganho fácil e a confortável vida movida a aviões particulares, helicópteros e festas não é própria apenas dos neopentecostais, mas também de outros segmentos da igreja, os pentecostais e tantos outros líderes. Uma dessas igrejas, até bem tradicional, em que seu líder se locomove para a casa da montanha de helicóptero enquanto exige de seus membros nem televisão possuam. Irmãos, tem líder no Brasil que acaba o culto, vai embora para sua casa de helicóptero e proíbe os seus crentes de ver até televisão. Liderança, terceira característica: ganância financeira e luxúria. É a liderança dos dias atuais, da igreja. Estou falando da igreja, não estou falando do mundo, não. Enquanto milhares de obreiros residem em casas modestas e no meio de sua comunidade, ao nível do povo que pastoreia, vivendo em simplicidade, buscando o mínimo de conforto, outros se afastam do meio do rebanho e passam a viver em condomínios inacessíveis ao povo. Pregam uma vez por semana, no domingo, e o povo só pode fazer o que ele ditar. Tem cuidado do rebanho, que está sob os seus cuidados. Deus te pedirá conta dele em breve. Em breve. Em breve. Querido, a congregação não tem acesso à casa deles, diferentemente de quando nossa casa estava aberta aos irmãos. Essa é a nova cara da liderança eclesiástica da igreja brasileira. Os membros que dizimam, que ofertam, que ajudam, que oram por ele, não têm acesso nem à casa dele. Se alguém perguntar: onde mora o seu pastor? Rapaz, você sabe que tem 30 anos que eu congrego aqui e até hoje eu não sei onde mora o meu pastor. Que triste. Que frustrante. Jesus disse: os
Os pássaros têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está falando que Jesus não tinha nenhum sepulcro para ser enterrado. Então veja bem a sua liderança, querido. Eu conheço pastores, líderes, que quem administra, ele não tem nem tesoureiro, não. Ele administra. Ele faz para a obra de Deus. Mas coloca o dinheiro da igreja na conta dele, ele que administra, ele que decide, só compra o que ele quer, só faz o que ele quer, só investe no que ele quer, só traz o pregador que ele quer, só isso. Só dá oferta para quem ele quer. Tome cuidado. Você que é líder, que está ouvindo essa palavra, tome cuidado. Quarta característica da liderança dos dias atuais. Usa o púlpito como arma de ataque. Por trás do carisma que lhes é peculiar, tais ministros fazem o que querem com o povo. Se justificam, demonstram humildes e santidade e aproveitam para atacar sutilmente os que lhe desobedecem às ordens. São tiranos, são dominadores, são autoritarismo. Estão cheios de ganância e luxúria dentro dos seus corações. Usam frases como aconteceu tal coisa porque não ouviu o homem de Deus. É comum ouvir de seus lábios, é a justificação de uma aparente santidade. Isso aconteceu porque você não ouviu o homem de Deus. Isso fechou porque você não ouviu o homem de Deus. Querido, dobre o seu joelho, clame pela voz de Deus. Deus vai falar no seu coração. Deus vai falar contigo. Deus vai te dar direção. Até porque uma boa parte de líderes aí nem oram mais. Estão pensando só em dinheiro. Quanto vou ganhar, quanto vai deixar, quanto está o meu investimento, quanto está o meu sítio, como é que está e tal. Ei, muitos deles, se ouvir essa mensagem, eu não prego mais na igreja deles. Mas não tem problema não. Jesus me abre outras portas. Amados, a Bíblia é nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é a nossa bússola. Ela nos mostra o caminho para seguir. Então, usa o púlpito como arma de ataque. É a liderança, a quarta liderança dos dias atuais. Quinta característica, a sacerdotização do ministério. Alguns desses nossos novos líderes aí criaram nova casta de levitas, que são os que cuidam do louvor da igreja, mas criaram também a família sacerdotal, que é composta do líder e de seus familiares. Nepotismo purinho dentro da igreja. E outra coisa, a sacerdotização do ministério. Se o camarada aceita Jesus hoje e tem 2.000, 5.000 de dízimo, daqui 3 meses ele é presbítero. Mais 3 meses ele é evangelista. 1 ano de crente só e já é pastor. E está infiltrado nas altas sociedades da igreja. E se um membrozinho perguntar para o pastor o relatório do mês, aonde que foi o dinheiro, aonde que eles investiram, eles abafam ele, empurra ele, exclui ele, não deixa ele fazer mais nada, tira os cargos dele e acabou. Irmão. A sacerdotização da igreja, do ministério. Pagam-se os levitas, o pastor pega toda a família e emprega todo mundo. É muito sério. Muitos ainda que reneguem publicamente tal conceito, ostentam no ensino aos seus líderes, isto é, estes são orientados a considerar o sacerdote de Cristo a serviço do povo. Nós somos sacerdotes de Deus para cuidar do rebanho, dizem, quando biblicamente toda a igreja é povo sacerdotal. Biblicamente, toda a igreja é povo, é corpo sacerdotal. Irmão. Sexta característica da liderança atual. O reino deles é deste mundo, infelizmente. Investem-se altas quantias nos seus desejos
sonhos pessoais e prazeres, enquanto muitos de seus obreiros, que faz parte da mesma mesa, estão sem leite, sem o pão da manhã, estão sem camisa, estão sem um carro, estão sem uma casa, preferem pagar aluguel do que pegarem o dinheiro do aluguel e pagar, financiado pela Caixa, uma casa para o pastor. É triste. O reino deles é deste mundo. Infelizmente, a nova liderança dos neopentecostais e pentecostais tem outro foco que não é o reino de Deus futuro. Mas o reino deles é agora. Eles têm prazer nas coisas do mundo. Seu império particular é o império de sua denominação, de suas comunidades, que constitui o reino deles na terra. Enquanto todos os demais trabalham para a vinda do reino, esses novos líderes creem que estão no reino e que já são príncipes de Cristo aqui na terra. É essa mentalidade na cabeça deles, amado. Então, fique atento. Fique atento. Fique atento mesmo. Enquanto Jesus aponta para a chegada iminente do reino de Deus, a nova liderança da igreja que vive o reino aqui agora. Querido, coloca tudo que você tem à disposição de Jesus, porque Ele está voltando, Ele está chegando. E a sétima, para terminar, liderança, sétima característica da liderança atual. Acredito que o juízo dos crentes não é para eles. Se exclui, briga porque os crentes não dão dízimo, oferta, exclui. Se alguém cometeu um erro, exclui. Se você pregou numa igreja que ele não concorda, ele te exclui. Se você saiu de uma igreja, de um ministério, por ordem de Deus, aí quando você sai, eles não têm a obrigação de te perder, porque você saiu legal, de cabeça erguida, não tem nada para te acusar. Eles rumam um pretexto, mandam uma carta para todo mundo e te proíbe de pregar em todas as igrejas. Acredita que o juízo dos crentes não é para eles, é só para os crentes. Ei, o aguilhão de Jesus está apontado para a sua liderança. Ele vai te pedir conta de tudo que você fez e faz e fará. Porque estão acima dos demais. Eles acham que estão acima dos demais, mas são tão pobres como os demais. Por isso perderam o temor de Deus e nem imaginam o que lhes espera no dia do juízo de Cristo, quando todos haveremos de prestar contas. Quando se perde o temor de Deus, leva-se uma vida desenfreada de pecado, escondida sob o marco da espiritualidade e da vida piedosa. Essa liderança dos dias de hoje, muitas delas, criticam a Balaão, mas vivem como ele, profetizando em nome de Deus, mas de olho nos bens de Balaque, porque são insaciáveis financeiramente. São estes os novos líderes que, à semelhança de Coré, Datã e Abirão, defenderam o seu sacerdócio e proclamaram que também têm direitos espirituais. Infelizmente. Duras palavras, mas é verdade. Como nos dias de Moisés, à semelhança de Caim, pecam voluntariamente e conscientemente, esquecendo que já receberam na testa o sinal de Deus, que os manterá sob o juízo da condenação. É forte. À luz dessas 7 características, é possível identificar o tipo de igreja que se frequenta, o tipo de líder que se obedece e decidir se deve seguir o caminho do discipulado cristão ou se fará parte do novo reino dos deuses da terra. Sai fora desse tipo de liderança. Autoritário, dominadores, cheios de ganância e luxúria, usam púlpitos como arma para nos massacrar, se sentem donos da igreja, como se eles morressem na cruz, como se eles fossem santos e perfeitos, que nunca eram. Quinta característica, a sacerdotização do ministério. Está virando piada por aí. E sexto, o reino deles é deste mundo. Porque o reino que eu participo, ele virá do Senhor para a terra. E sétimo, acredito que o juízo dos crentes não é para eles, porque estão acima dos demais. Criticam a Balaão, mas vivem como ele,
profetizando em nome de Deus, mas de olho nos bens de Balaque. Essa é a palavra do dia. 7 características da liderança atual. Foge desse tipo de liderança. Sai fora. Esse negócio que, não, se você sair daqui, você vai perder a salvação. Isso é conversa fiada. A salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor, em obediência total à sua palavra. Eu não tenho compromisso de obedecer a líderes que não estão pautados na palavra. Eu os obedeço no Senhor e na palavra. Saíram fora da palavra, eu estou fora, servindo a Deus em outro lugar, sendo feliz e indo para o céu. Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia. Abraço.